Boa noite, eu sou Sloane Bicalho, sou terapeuta formada em TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo, e hoje eu vou falar sobre o inconsciente. Por que falar sobre o inconsciente? Porque quem você é hoje, as suas decisões, as suas ações, o padrão de pessoas que permeiam a sua vida, tá tudo ligado ao seu inconsciente. Por assim dizer, nós vamos desvendar o que é o inconsciente, como ele nos afeta, como que ele funciona. O inconsciente se localiza nessa parte de trás da cabeça, na nuca. O cérebro foi dividido em 3 partes. Ele também é considerado como cérebro trino, por MacLean. Ele dividiu o cérebro na região frontal, neocórtex, é a parte ligada à inteligência. Essa região lateral, que é a parte ligada às emoções. E a parte de trás, que é conhecida também como região ou cérebro reptiliano, porque ele é muito parecido com os répteis. Assim como a cobra, ou ela está em ataque, ou ela está em segurança. Ou ela está tranquila, ou ela está fugindo. Esse cérebro é muito arcaico, ele é muito simples, mas também é muito lógico. E tudo que você é hoje, como eu já disse, está relacionado ao que foi registrado aqui. Então, o que é o inconsciente? O inconsciente é a somatória de tudo que você já viveu, de tudo que você aprendeu, de tudo que você conheceu. Imagina uma corda com muitos cordões. Nós vamos ilustrar o inconsciente assim. Então, nós vamos falar aqui de características sobre o inconsciente, como se fossem cordões de uma única corda, que é o inconsciente. Quais são esses cordões que a gente vai ver? Nós vamos ver que o inconsciente, nós já vimos que ele é a somatória de tudo. Nós vamos ver também que ele usa de empilhamentos. Por quê? Como assim? Ele registra 400% de tudo. Ele busca felicidade e quando ele não encontra, ele entra num loop, compulsão à repetição. E ele é também, estava quase esquecendo de falar, atemporal. Então vamos especificar cada uma dessas partes. Então vamos lá, a primeira parte. O inconsciente, ele registra até 400% de tudo. 400%? Como assim? Se o máximo que a gente ouve de algo é 100%. Então, como assim o inconsciente é 400% de tudo? Porque o inconsciente, as suas memórias, tudo que você viveu em qualquer época da sua vida, desde o ventre até o dia de hoje, ele registra não só a cena, não só uma memória, ele registra todos os detalhes dessa memória. Se estava de dia, se estava à noite, se estava chuvoso, se estava quente, os sons. Ele vai registrar tudo, 400% de tudo. Todas as suas sensações, todo o ambiente, tudo mesmo. O terceiro ponto, então, ele é a somatória de tudo que você viveu e ele registra 400% de tudo. Agora, o terceiro ponto, ele é atemporal. Atemporal? Que cordão é esse? Que corda é essa? A palavra a, é o prefixo a, vem de que não tem. Temporal vem da palavra temporalis, em latim, que é relacionado ao tempo. Então, atemporal é aquilo que não se tem tempo. Ou seja, para o seu inconsciente, não importa se a sua memória é passado, se ele é futuro, se ele é presente. Tudo que você viveu fica registrado e você sente como se fosse agora.
Interessante, né? Então, por assim dizer, todos os seus traumas, tudo que você já passou, ficou congelado como se fosse exatamente agora. Grave isso, porque isso tem muito a ver com as próximas cordas. O próximo, ele usa de empilhamento. Então, ó, é a somatória, registra 400%, ele é atemporal e ele usa de empilhamento. Como assim usa de empilhamento? Imagine uma secretária que ela empilha documentos na ordem de mais importância, do que tem que ser resolvido primeiro. É exatamente isso que o seu inconsciente faz. Quanto mais dolorosa a memória, mais no alto do empilhamento ela vai ficar, para você tentar resolver. Assim como a secretária que vai pegando os documentos em ordem e vai tentando resolver. Quando o inconsciente não consegue dissolver isso, resolver, ele vai ter que arrumar uma maneira de você fazer isso. Como ele é muito lógico, o que ele faz? Ele espelha, ele mapeia isso no seu corpo. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Psoríases, alergias, lúpus, também transtornos, né? Transtornos do humor, também insônia, ansiedade. O inconsciente, de alguma forma, ele vai fazer você resolver isso. Então, ele vai colocar isso para fora, para de uma maneira desesperada você tentar resolver. O inconsciente, ele busca felicidade. Ele coloca isso para fora, ele é muito lógico, ele foi projetado de uma maneira incrível de colocar isso para fora, porque ele quer ser feliz, ele quer que você encontre a felicidade. Ele quer que você encontre o seu amadurecimento emocional, a sua melhor performance em sentido emocional. Quando isso não acontece, ele entra no loop. Compulsão à repetição. Como assim compulsão à repetição? Se eu te falar que do nosso corpo emana energia. Quando eu era criança, você costumava chegar próximo da televisão e colocar seu braço e aí os pelinhos ficar todos arrepiados? Por quê? Por causa de eletricidade. O nosso corpo é um excelente condutor de eletricidade. Por causa da água, né? Que conduz os íons, né? Então, de nós emana energia. A gente aprende isso, nós aprendemos isso na escola, né? Quando nós estudamos essa parte em física, nós aprendemos sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele entra num loop, compulsão à repetição, por assim dizer, ele funciona como uma antena, como um radar, sintonizando situações muito parecidas ou idênticas ao que você passou e que ficou congelado porque ele é atemporal, que você não resolveu, para que você possa vivenciar essas situações novamente, para que você aprenda. E se você continua não aprendendo, o padrão continua se repetindo. Já ouviu a seguinte expressão, dedo podre? Tem um padrão nas suas escolhas? Nas escolhas de pessoas ao seu redor, de amigos, de relacionamentos, de coisas que acontecem com você, tem um padrão? Só ilustrando para vocês. Imagine, por exemplo, uma criança que na infância dela, a figura dos pais não foi muito presente. Então, ela era criança, a figura do pai não era presente em casa, então ela sentia muito um sentimento de abandono. Isso gerou nela um sentimento de abandono. Ela desenvolveu, ela cresceu, a vida continuou. E aí,
que acontece? Nos relacionamentos dela, ela vai atrair relacionamentos que não vão dar certo. Namoro, noivado, casamento, vai entrar na vida dela e vai abandonar. Amigos, ela não vai conseguir ficar com amigos muito tempo. Ou seja, ela entrou num loop, compulsão à repetição. Este foi um exemplo dado, mas eu vou citar um exemplo da vida real. Durante as aulas, o professor Jair Soares contou uma experiência de um cliente que ele atendeu. Esse cliente tinha um problema, ele se estourava facilmente, ele não conseguia se controlar. E isso deixava ele muito constrangido, porque afetava as pessoas ao redor dele, e às vezes pessoas que ele nem conhecia. Por exemplo, um dia, quando ele estava indo para terapia, ele ultrapassou, um carro ultrapassou ele sem dar seta. Ele ficou tão nervoso, gente, tão nervoso, que ele acelerou, começou a xingar, a brigar pela janela, cortou o cara teve que estacionar, e ele desceu muito bravo, falando com o rapaz, e o rapaz sem entender o que tinha acontecido. O rapaz só falou assim: olha, me desculpa, eu não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo. E nessa hora, a ficha dele caiu. Estourei mais uma vez. Fazendo o reprocessamento, porque a TRG, que é a terapia que eu trabalho como terapeuta, ela é terapia de reprocessamento generativo. Um outro vídeo eu expliquei em detalhes o que significa essas 3 siglas. E ele fazendo essa terapia, ele reprocessou as memórias dele, e ele se lembrou de uma ocasião na infância dele que ele sofreu bullying. E aquele bullying ficou registrado na memória dele. Ficou registrado tão forte que ele se lembrava, lembra que o inconsciente ele registra 400% de tudo? Ele se lembrava da raiva que ele sentiu, de como que ele ficava. E às vezes, muitas das vezes, ele engolia isso. À medida que ele cresceu, ele foi colocando isso para fora. Mas ele não se lembrava que ele fazia isso por causa daquela criança congelada. Lembra? Eu falei que ele é atemporal. Então ficou congelado. E aí, como ficou congelado, ele não aprendeu, está ali o trauma. O que o inconsciente faz? Faz ele passar por situações onde vai despertar gatilhos nele. Essas situações são gatilhos que vai levar ele à infância, aquela criança congelada. E ele vai agir da mesma maneira que ele agiu lá atrás. Interessante, não é mesmo? Ou seja, ele entra numa compulsão repetição. Por meio da TRG, dessa terapia de reprocessamento, foi feita essa terapia com ele, foi reprocessada essas memórias dele, esses traumas dele, como que dissolvendo. Imagina uma montanha de traumas. Com o reprocessamento, elas vão dissolvendo em pedras menores, até se pulverizar e desaparecer totalmente. E uma vez que não tem registro lá no empilhamento, lembra que eu falei que o inconsciente trabalha com empilhamento? Uma vez que isso foi dissolvido, ele não vai mais sintonizar o looping de compulsão à repetição. Ele não vai mais sintonizar situações que ele agiria como se fosse aquela criança. Gostou de saber mais sobre o inconsciente? Se identificou? Conte aqui, escreva nos comentários, deixe os seus comentários. Veja se na sua vida você atrai um certo tipo de padrão, seja um padrão no comportamento, na atração de uma pessoa. Deixe aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E no próximo vídeo eu trago um outro assunto falando sobre saúde mental. Tchau, tchau!